Capítulo 3, de livro de Êxodo. Para mim está sendo um exercício muito bom ler, já falamos sobre a vida de José, agora estamos em Moisés. É um exercício muito bom. Eu falei no próxima quinta-feira, dediquei a minha fala mais à juventude, a jovens que estão estudando. E eu disse para eles uma coisa: ao invés de um celular na mão, é melhor um livro. Um livro é muito mais instrutivo do que um celular. E eu disse também que tem pais que botam um celular na mão de uma criança de 10 anos. Você não sabe o mal que você está fazendo a esta criança, que não tem maturidade para segurar um instrumento perigoso na mão. É muito perigoso. Então eu tenho falado e orientando os nossos jovens, porque eles precisam do dia de amanhã. Porque o amanhã deles vai acontecer, e se não se preparar, como será o dia de amanhã? Então tem sido a nossa fala na quinta-feira passada, que é importante o investimento no ensino, estudar, aprender, ler. Há pessoas que não sabem nem ler, porque não estão exercitando a leitura. É preciso, tem professoras aqui, na minha época, não sei se ainda tem esta maneira que eu estudava, a professora botava um livro, e nós, a classe toda, ia ler aquele livro, e ela, fulano, leia, alto, agora, fulano, continua, não sei se ainda está tendo isso, tá? Olha, a professora falou, mas era uma maneira de exercitar os alunos a ler, porque se você ler só em voz baixinha, você não tropeça, mas se você ler em voz alta, você vai se ouvir, está vendo? Se ouve. Então é preciso a gente ler faz bem. Então eu vou ler com você nesta manhã, Êxodo capítulo 3, verso 1 até verso de número 10, que será para nós comentarmos esta manhã. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, e ele era sacerdote de Midian. Midian significa os midianitas. Então, por isso, Midian vem dos midianitas. Continuando. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhes o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor
por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. É por isso que eu desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa, ampla terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também eu vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Terminando, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até esse ponto. Querido Deus e Pai, como é bom ler a Tua palavra. Como é bom saber os cuidados que o Senhor tem com os filhos. E eu creio sinceramente, Pai, que aquele mesmo cuidado que o Senhor teve com o povo no Egito, naquela época, há tantos anos passados, eu creio que o Senhor tem os mesmos cuidados para com cada um de nós aqui, nesta manhã. Eu creio que o Senhor tem os cuidados com a igreja do Senhor. E eu sei que o Senhor está zelando pela tua igreja. Eu sei que o Senhor está zelando por cada um de nós que está aqui nesta manhã. Por isso, Pai, abençoa esta curta meditação, para que nós possamos voltar para a nossa casa, levando a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, muito obrigado. A leitura que eu falei de manhã, na abertura, qual foi a advertência que Jesus fez com aquele camarada que só olhava para si mesmo? Qual foi a advertência que ele fez para aquele camarada que só olhava para si dizendo, eu vou fazer isto, vou proteger, vou fazer celeiro, vou fazer... Ele só olhava para ele. Qual foi a palavra que Jesus disse? Louco. Hoje te pedirão a tua alma. E os que tens, para que serve? Porque você não vai levar nada. Quem vai desfrutar são os outros. E ele disse que a pessoa deve ser rica de Deus. Isso é muito sério, é uma palavra muito forte. Hoje vamos ver, portanto, algo tão importante. Moisés, agora já era um homem adulto, bem formado, com toda a cultura, que coisa boa, conforto, sendo visto como sucessor de Faraó. Daí Deus veio e tirou ele do palácio para colocar num curso avançado no deserto. Que mudança extraordinária na vida de um homem, né? Vivia no palácio, roupas finas, todo mundo servindo. Ele botava até o guardanapo no pescoço dele para servir. Que mordomia! Mas Deus estava preparando. Por que ele estava lá? Porque Deus queria que ele aprendesse a cultura dos egípcios. Porque Deus iria usar ele agora, que sabia falar a língua, para voltar para tirar o povo. Então Deus estava no projeto. Isso é muito importante, quando você olha a Bíblia pensando dessa maneira. O que precisamos ter bem claro, firme, vou dizer assim, na nossa mente, no nosso coração, é que Deus estava no controle da vida de Moisés, pois ele estava sendo formado para o projeto de Deus. Daí a sua boa formação dentro do palácio, porque Deus precisava prepará-lo. E daí você vê que desde que nasceu, Deus estava no controle. Deus usou, e ele estava lá,
botou a filha de Faraó para ser a mãe dele, para cuidar dele naquele período. Ele cresceu, mas Deus diz: agora está na hora de tirar ele desse conforto. E aí você vê este incidente que aconteceu. Aqui, esse incidente foi para que Deus pudesse tirá-lo. Vai ter início, portanto, nesta faculdade, várias matérias que ele precisava aprender. O que vemos naquele momento, aquele incidente, ele matando um egípcio, escondeu na areia, descobriram que ele tinha matado, Faraó soube do crime, então agora ele ia deixar o palácio, porque Faraó iria invariavelmente matá-lo. Foi o momento que Deus usou para tirar do conforto, para tirar ele daquele ambiente. Ele só podia, Deus tinha que fazer alguma coisa. Então eu quero que você entenda que tudo está no controle de Deus. Não há nada descontrolado. Deus está no controle de todas as coisas, da sua vida, da minha vida, Ele está no controle. E Deus tem as suas maneiras de agir. E Ele agiu nesta vida aqui. Então ele mata esse rapaz, né? E Deus falou: eu tenho que usar uma estratégia para tirar Moisés de lá. E a estratégia foi essa. O texto diz que ele matou, o egípcio escondeu na areia, depois ele foi apartar uma briga. Mas o que Deus queria, sabe o quê? Era que ele se identificasse com os seus irmãos. Foi isso que aconteceu. Aí falaram: você quer matar a gente igual matou aquele? E falaram com o faraó. Então saiu, esta é a razão deste crime. Não quer dizer que Moisés era mau, não era nada disso. Pense dessa maneira: Deus estava no controle. Deus queria tirá-lo do palácio e ele foi ver seus irmãos. Por quê? Para ter amor pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele iria fazer um trabalho extraordinário. Ele iria tirar todo o povo de Deus do Egito. Que tarefa grande e árdua, né, irmão? Ele ter que ir lá para tirar. Primeira aula, ele aprendeu. Vamos ver a primeira aula. Ele tinha que aprender algo novo na sua vida. Algo que ele certamente não sabia. Ele sempre fora cuidado pelos serventes no palácio, roupas finas e tantas outras coisas. Deus disse: isto vai acabar, Moisés. Deus disse: vamos parar com isso. Dentro desta matéria, portanto, ele vai aprender o que é humildade, porque ele não sabia o que era uma pessoa passar por apertos, humildes. E aí você vê o outro primeiro princípio: a primeira noite longe do palácio. Você já parou para pensar nisso? A primeira noite ele estava acostumado a dormir numa cama boa, numa cama bem aconchegante, e ele agora, Moisés, o faraó queria matá-lo, ele teve que fugir, e andou, eu estou dizendo, centenas de quilômetros. Não pensa que você que fugiu para a casa do vizinho, não. Ele teve que andar muito e muito até chegar a este lugar. E aqui nós vemos então este jovem agora candidato a faraó. Agora ele está sentado, não numa poltrona, mas sentado numa pedra, talvez numa madeira que caiu no chão. E eu fiquei pensando, o que deve ter passado pela cabeça de Moisés naquele momento, né? Sozinho, sem ninguém para dar nada a ele. Você já parou para pensar isso? Longe de tudo, isolado. Qual era a perspectiva dele? O que ele pensava da vida? O que você pensaria? E Deus estava no controle. Moisés, eu quero que você saiba que sentar numa pedra não é a mesma coisa que sentar numa poltrona. Eu quero que você entenda. Quem anda comigo
precisa aprender determinadas coisas. Humildade, quebrantamento. Há pessoas que se convertem ao Evangelho, mas nunca se quebranta. Já pensou nisso? Tem um gênio enjoado. Conhece pessoas assim? Não me fala comigo não, que eu não quero conhecer não. Tem pessoas que, não, são crentes, mas tem um gênio horrível. Tudo ele discorda e briga, tudo ele discute, tudo ele acha que está certo. Eu sei que aqui não tem ninguém, graças a Deus. Mas tudo ele tem que contestar. Conhece essa pessoa? Vamos falar um português claro. É uma pessoa chata, né? Tudo ele reclama, tudo ele faz, tudo, né? Tem pessoas que é assim, irmãos. Parece que não se converte ao Evangelho. Porque uma das propostas do Evangelho é o quê? É transformar a vida da gente. Eu vivi lá fora. O que você me perguntar lá de fora, eu sei tudo. Eu disse no início, eu já fui em boate. Eu conheço isso. Eu sou rodado. Eu andei. Eu já estive atrás de uma árvore para matar uma pessoa, com uma espingarda. E ele não passou naquela noite. Se passasse, a minha pica-pau ia pegar, ia atirar. Tudo porque ele deu um tapa na cara do meu tio que me criou. Eu tinha 10 anos, 12 anos. E eu sempre fui bom atirador. E eu falei, agora eu sabia que tinha um cavalo baio é 2 cores. Eu falei, ele vai ter que passar, porque aquilo é uma estrada na roda. Eu vou ficar atrás da porteira lá escondido, quando ele passar eu vou dar um tiro nele. Agora você imagina que maluquice, uma criança. Esse é o temperamento. Deus me transformou. Eu cresci. E hoje eu fico até com vergonha dessas coisas que acontecem, porque Deus tirou do meu coração. Você quer ver outra coisa? Eu sempre fui um cara muito bom para ganhar dinheiro. Eu sou um cara que tudo que eu botei a mão deu certo. Tudo. Até na roça, trabalhando na enxada, eu plantava algodão, eu colhia algodão. Eu plantava milho, colhia, tudo que eu dava certo. Agora, eu era trabalhador. Eu era bom na enxada. Quantas vezes 8h30, 9 horas da noite, eu estava lá com a lata de formicida tatu na mão, procurando formiga que estava cortando, com a lamparina na mão, que ela vem cortar o algodão, eu ia lá botar formicida para ela não cortar. Todo mundo brincando e eu lá, porque eu sempre fui trabalhador, eu sempre lutei. Eu fui comerciante, ganhava dinheiro. Eu sou bom nesse negócio de ganhar dinheiro. Se você quiser uma consultoria, meu preço tem um preço, tudo nessa vida é caro. Mas eu te dou uma consultoria para como você ganhar dinheiro. Mas por quê? Porque, preste atenção, é um dom de Deus. Deus me deu um dom. Tudo que eu lançava a mão, dava certo. Tudo. Por quê? Porque Deus me fez assim. Eu vim para a obra de Deus, eu vim com este mesmo sentimento, não de ganhar dinheiro, mas de trabalhar. Porque se você não trabalhar, você não tem nada. O segredo é trabalho, aplicação. Eu sempre digo às pessoas, você pode me encontrar sem tudo, nunca sem dinheiro. Eu mato a cobra e mostro. Ó, não é para dar nem para emprestar, não me peça porque eu não vou dar. Sempre na minha carteira tinha dinheiro. E eu vou aprender, vou dizer, quantos querem aprender o segredo? Para não ficar devendo nada a ninguém, levante a mão. Nunca gaste mais do que o que você ganha. Ganha 10, gasta 8. Está rindo, Pedro, é? Pedro está rindo aí, né, Pedro? Esse é o segredo. Agora tem gente que ganha 10 e gasta 15.
ficar devendo, vai viver em aflição. Então eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que fiz esse trabalho na minha própria vida, me aplicando. Então Deus chama Moisés. Como é que ele ia trabalhar com Deus se ele estivesse lá no palácio? No palácio ele não fazia nada, não se gastava, era bem cuidado. E Deus disse: Moisés, para trabalhar comigo, eu vou tirar o seu colchão e eu vou ensinar você a andar comigo. Você vai aprender comigo no deserto, porque deserto é algo bom para a vida da gente. Portanto, essa primeira noite longe do palácio, este jovem candidato a faraó, agora sentado numa poltrona, não, mas numa pedra, talvez. Que aula dura, que aula ruim para ele. Mas Deus disse: Moisés, eu vou te ajudar a você vencer essa batalha. E é daí que surge. Nós já lemos essa passagem. As filhas de Jetro eram pastora. E esse negócio que muita gente vai, agora nós temos igreja pastor e pastor. Pastora não é bíblico. Pastora não é bíblico. Ah, mas Raquel era pastora de ovelha. Não é pastora de gente. Pastora de ovelha. Não existe. Na Bíblia não tem isso. Você não vai encontrar. Mas ele vai lá, ela chega com os animais para dar água. E ela com dificuldade, porque os outros camaradas chegavam, o que eles faziam? Iam na frente e deixavam ela. Moisés aí encarou. Primeiro as damas. Ele deve ter falado isso, né? A primeira são elas. E ele foi lá, abriu o poço, tirou água, deu água para os animais. Aí quando terminou, agora vocês podem vir. Da agora em diante é assim, estou no controle aqui. Eu sou dono do poço agora. Eu estou dizendo como Deus preparou esse homem. Como Deus fez. Aí quando as meninas chegaram em casa, aí o papai: ô minha filha, o que você vieram tão cedo? Papai, chegou um camarada que estava lá sentado lá na beira do poço, numa pedra. E quando viu nós chegamos, que as pessoas não queriam deixar, ele entrou no meio e disse: agora não. Ele nos ajudou, deu água aos animais, ele nos protegeu. Aí o pai: meu Deus, é esse que eu quero para genro. Olha como é que Deus faz as coisas, irmão. É assim que Deus faz na minha vida e na sua. É assim que Ele age. Ele tem uma maneira especial. Aí ele pegou: minha filha, vai lá chamar esse cara, eu quero conhecer. E aí ele veio. Elas foram lá, levaram Moisés. E ele muito acanhado, muito assim. O Jedá, você que fez. Rapaz, vem cá, vamos dar comida para o homem, vamos botar comida. E você não vai sair daqui, vai ficar aqui em casa. Hein? E o homem foi tão generoso, ainda deu uma mulher para ele casar. Quando Deus cuida, irmão, ninguém evita. Ouça o que eu vou te dizer. Deixa Deus agir na sua vida. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Porque Deus às vezes quer agir, mas nós não permitimos. Nós queremos tomar a dianteira. Então no capítulo 3, agora que você já leu, temos aqui este foi o primeiro encontro de Moisés com Deus. Olha que coisa fantástica. E ele se identificou para ele. Capítulo 3, verso 6, o que diz? O que ele está dizendo aqui? Essa foi a primeira identificação. Leia verso 6, por favor, do capítulo 3. Voz alta, hein, irmão? Viu como é que ele deu para Moisés a identificação da sua família. Eu sou Deus deles. Sou eu.
seu pai de Isaac, de Jacó, eu sou o Deus dessa turma toda. Então eu quero que você entenda, Moisés. Primeira coisa, repita comigo, é no deserto que Deus qualifica aos seus servos. Quantas pessoas estão aqui nesta manhã, em nome de Jesus, que querem ser qualificados? Levante a mão. Eu vou orar para Deus mandar um deserto para você. É no deserto. Tem gente que não quer passar pelo deserto. Eu falo para todo mundo porque eu não tenho vergonha. Quando eu fui namorar minha mulher, que eu casei com ela, os pais dela não queriam que eu casasse com ela, não. Fez jogo duro. Eu era pobrinho, eu era pobre de maré, maré, maré. Minha filha não vai casar com pobre para não carregar lata d'água na cabeça. Que tapa na cara, né, irmão? O que você faria? Não quer, eu vou arranjar outra. E eu tinha facilidade. Eu não era de jogar fora, não, era legalzinho. Eu disse, eu nunca me sinto derrotado. Eu posso vencer a batalha. E eu insisti, namorei 9 anos, mas peguei ela na mão. E estou com ela até hoje, graças a Deus. Mas foi um deserto. O deserto é lugar de aperfeiçoamento. Tem pessoas que vêm para a igreja, eu vou para a igreja agora, as coisas vão ser 1000 maravilhas. Que é isso? Você vai passar por lutas. As coisas vão acontecer. A diferença é que você vai vencer, porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. Bote isso na sua mente, maior é Deus na sua vida do que qualquer problema que possa acontecer. Luta vai acontecer. Já aconteceu várias comigo. Foi assim com Moisés. Para depois ele teve que aprender uma lição horrível dessa, e depois para quê? Treinando ele para pisar na areia escaldante do deserto, porque depois ele vai curtir um deserto, aquelas areias quentes, calor, povo reclamando, ele tinha que ser preparado. É no deserto que a nossa vida espiritual floresce. Desse lado aqui ninguém ouviu. É no deserto que a nossa vida espiritual floresce. Tem gente que não deu amém nem sorriu. É no deserto que a gente cresce, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você cai no deserto, você fica bem melhorzinho de oração, não fica? Por quê? Porque é assim que funciona. É o deserto. Deus diz, verso 7. O que Deus disse para Moisés? Verso 7. Agora nós estamos vendo a Bíblia. Certamente eu vi a aflição. Que coisa fantástica do meu povo. Ouvi o seu clamor. Conheço o seu sofrimento. Não há sofrimento que Deus não saiba, irmão. Ele sabe todas as coisas. Ele disse para Moisés, qual é a razão? Você sabe por que você está aqui, Moisés? Sabe por que eu estou te chamando? Sabe por que eu estou te preparando? Porque eu quero que você faça uma missão honrosa. Tirar o rebanho que está em sofrimento, que está passando por este aperto. E você é que vai fazer isso, sabe por quê, Moisés?
Porque eu deixei você lá no Egito, sabe para quê? Para você aprender a conversar com a turma. E você vai para lá, vai falar com o faraó, deixa o povo de Deus ir, você vai falar com a turma. Ó, gente, é um projeto agora novo. Deus vai tirar vocês do Egito, vai levar para uma terra boa. Eu quero anunciar a vocês hoje, rapidamente. Olha, se prepara, porque vocês vão sair dessa vida ruim. Porque o povo estava sofrendo. Próximo encontro nosso eu vou falar, Deus transfere um poder especial para a vida de Moisés. É o que nós vamos ver. Versículo 10, 12, leia comigo, por favor, mais uma vez, sem se cansar. 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Eu, hein? O homem queria passar o cerol em mim, o que está lá agora vai para querer isso também. Isto fala das nossas dificuldades. Isto fala que nós sempre colocamos dificuldades. E Deus não pode agir quando você coloca uma dificuldade. Deus é que cuida da gente e Ele vai cuidar. E Deus deu para ele as estratégias, como ele iria agir. Versículo 12. Deus lhes respondeu: eu serei contigo. Eu serei com você, Moisés. Moisés, eu quero te dizer isso. Não vai haver dificuldade. Eu vou fazer algo extraordinário e eu ainda vou te mostrar algo maior. Fique comigo, obedeça o que eu estou falando e você vai vencer a batalha. Portanto, Deus deu a estratégia. Quando Ele apresentou dificuldade, Deus apresentou a solução. Eu serei contigo. Esta é a palavra que eu deixo com os irmãos. Deus será contigo. Deus será com você. Nessas dificuldades que às vezes enfrentamos, Deus será com você, João. Deus será com você, Márcio. Deus será com você, meu jovem. É assim que nós vamos viver. Que Deus te abençoe. Eu ia falar uma coisa, não vou. Vou te poupar. Vamos ficar de pé, meus irmãos.